Graças e paz a todos da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos e amigos, estamos diante de mais uma aula online, EBD online. E vamos estar estudando nesse domingo que vem agora a lição de número 6, que ela tem por título O Bom Pastor e Suas Ovelhas. Obviamente vai estar falando da figura representativa aqui do Senhor Jesus e de nós como ovelha, povo, rebanho do seu pastoreio. Amém? Domingo que vem é o dia 11 de maio de 2025. Inscreva-se em nosso canal pb. Samuel Nascimento de Melo e seja um missionário para levar essa mensagem do Senhor a várias outras pessoas. A lição, como já vos disse, tem por título O Bom Pastor e Suas Ovelhas. O texto áureo, ele nos diz: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. João capítulo 10 e versículo de número 14, que está na nossa leitura bíblica em classe, tá bom? A verdade prática ainda nos diz assim, verdade prática: Jesus é o bom pastor e nós que pertencemos à sua igreja somos as ovelhas do seu rebanho. A introdução nos diz assim: nesta lição estudaremos o capítulo 10 do Evangelho de João, destacando a figura de Jesus como bom pastor, aquele que protege, ele cuida, ele orienta as suas ovelhas e muito mais. A gente pode fazer aqui comparação com o Salmo 23 e com outros textos da Bíblia Sagrada. Queridos irmãos, também vai falar que analisaremos o contexto em que o nosso Senhor é descrito como a porta das ovelhas. E a conexão desta imagem com o aprisco das ovelhas, que representa o lugar de habitação do rebanho, e a gente vai explicar aqui qual provavelmente seria o significado desse aprisco. Tá? Por fim, diferenciaremos a figura do bom pastor, do mercenário, para que possamos reconhecer a voz do verdadeiro pastor de nossas almas. Obviamente aqui tudo é uma figura, né? É uma linguagem, alguns acreditam que parabólica, outros não, mas que é uma linguagem parabólica, com algumas alegorias, né? O nosso próprio comentarista vai colocar aqui. E é interessante a gente lembrar que realmente tem várias figuras aqui. Tem a figura do pastor, da porta, do porteiro, do aprisco, da ovelha, do mercenário e assim por diante. Mas não é obrigado a gente detalhar tudo isso, porém a gente precisa falar dentro do contexto. Esse primeiro tópico da lição de Jesus, a porta das ovelhas. O contexto, este capítulo é antecedido pelo capítulo 9, onde há uma discussão de Jesus com os fariseus. Abra sua Bíblia aí em João, no capítulo 9, versículo 40 e 41, para que a gente possa entender melhor esse contexto. Capítulo 9, versículo 40 e 41, ele vai dizer assim: E retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiro... Não, é o 9, perdão. 9, capítulo, versículo 40 e 41, eu estava lendo 10. Aqueles dos fariseus que estavam com ele ouvindo isso, disseram-lhe também: Nós somos cegos, né? Porque Jesus chama eles de cegos. Disse-lhe Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Essa passagem aqui nos fala de Jesus quando curou aquele cego de nascença, e eles disseram: mas foi um pecador que te curou. Ele disse: se foi pecador, eu sei que eu não via, e agora eu estou enxergando. Então, Jesus ouviu que eu tinha expulsado, o cego de lá, e encontrando disse: crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Por isso que Jesus depois já fala sobre essa cegueira espiritual deles. Ele disse: creio, Senhor, e o adorou, o cego, E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo,
a fim de que os que não veem vejam e os que veem sejam cegos. Jesus, ele usava muita ironia na sua fala, né? Uma linguagem que a gente chama de ironia. Então, é importante lembrar que essa passagem aqui vai estar falando de que esses versículos estão intimamente ligados com a última parte, né, do capítulo 9, né? Ali o Senhor Jesus falava aos fariseus, que alegavam seus legítimos pastores, né, líderes espirituais, autoridade espiritual do povo de Israel. Foi a eles em particular que o Senhor Jesus se referiu aqui. Né, o caráter solene do que ele estava presente a dizer é indicado pela expressão em verdade, e em verdade vos digo, porque Jesus falava verdadeiramente, enquanto eles não falavam verdadeiramente. Né? Eles falavam, e em outras passagens eles falavam até o que era realmente para ser feito, mas não praticavam. E aqui eles não se declaravam verdadeiramente, porque eram os falsos pastores, considerados aqueles que a gente vai falar mais na frente sobre os mercenários. Tá? Então vamos mais adiante aqui, ainda no capítulo, no primeiro tópico. Este relato possui a mesma força da crítica aos falsos pastores presentes lá na profecia de Ezequiel, capítulo 34, versículo 1 ao 10. Eu não vou ler para ganharmos tempo. Mas é bom lembrar, amados, que aqui a figura de Jesus como pastor não é literalmente dele ser um pastor, apesar de falar se ele é o bom pastor, tá? Mas é no sentido de cuidar, de proteger, no sentido de dar a sua vida pelas ovelhas. Né? Pedro vai chamá-lo, e a gente vai ler esse tempo ainda aqui, de sumo pastor. Hoje ele constituiu pastores. Capítulo 4, versículo 11 de Efésios, constituiu pastores. Mas ele é o sumo pastor. No Salmo 23, o salmista vai falar de que o Senhor é o meu pastor. É um salmo pessoal do rei Davi. E ele vai colocar a figura do Senhor Jesus como pastor dele. E ele era pastor de ovelha. Jesus ali é o sumo pastor. Tá? Então, no subtópico fala sobre a porta das ovelhas. A porta das ovelhas. Certo? Vai dizer aqui, nesta parábola de Jesus, contada no capítulo 10 de João, destaca-se 2 pontos principais. Em primeiro lugar, ele entra pela porta do aprisco, onde se encontram as ovelhas. Mas por que ele entra pela porta desse aprisco? Vamos ver, Jesus é o bom pastor. A gente precisa notar aqui as credenciais do verdadeiro pastor. Qual é? Ele entra pela porta das ovelhas, isto é, a nação judaica, ele adentrou, o povo eleito, né? Ele entra pela porta por submissão à lei, ele cumpriu toda a lei, ele entra pela porta porque ele se circuncidou, né? No 8º dia, o selo do velho concerto. A gente vai observar aqui também que vai falar do porteiro, né? Alguns acreditam que seria o Espírito Santo, tá? Que abre-lhes a porta operando por meio de João Batista. Não é algo descartável, mas também não é algo claro, porque as parábolas de Jesus e algumas alegorias que Jesus fazia, elas eram de uma grandeza e de uma profundidade tão tremenda que até entre os mais estudiosos ficam aquela dúvida se isso representava algo ou não, e a gente não tem a certeza, né? Porém, a gente tem um entendimento de que é válido essa questão, tá? Então, em segundo lugar, ele se refere a si mesmo como a porta das ovelhas. Ao mesmo tempo que ele se refere como o pastor das ovelhas, ele se refere como a porta. E, obviamente, não é literal, a gente sabe, ele é a passagem. Ele é o único caminho que pode levar a Deus. Então, nos primeiros versículos de João 10, sugere-se que aquele que passa pela porta do aprisco é o verdadeiro pastor, porque os outros vêm por outros caminhos. Os outros não vêm pelo mesmo caminho, né? Os outros vêm por outra parte, né? A gente vai observar aqui, ó, que ele vai dizer em verdade, vos digo. Muitos vieram ao povo judeu professando ser seus líderes espirituais e guias.
eles se autonomeavam Messias para a nação, mas não vieram pelo caminho predito pelo Antigo Testamento acerca do Messias. Eles subiram por outra parte, apresentaram-se a Israel de acordo com o que lhes parecia melhor. Esses homens não eram verdadeiros pastores, mas ladrões e salteadores. Ladrões pegam o que não lhes pertence e salteadores lançam mão da violência para obter o que querem, certo? Os fariseus eram ladrões e salteadores. Eles tentaram dirigir os judeus e fizeram tudo ao seu alcance para impedir que eles aceitassem o verdadeiro Messias. Eles perseguiram os que seguiram a Jesus e no devido tempo mataram o Senhor Jesus. Tá? Então ele vem roubar e matar e destruir mesmo. Já o versículo 2 do capítulo 10 se refere a Jesus. Ele veio às ovelhas perdidas da casa de Israel. É o verdadeiro pastor das ovelhas. Ele entrou pela porta, isto é, veio em pleno cumprimento das profecias do Antigo Testamento, como eu já falei, relativas ao Messias. Lembra da mulher lá, do poço de Jacó que a gente estudou? Não seria esse o Messias? O enviado? Né? O Ramachia, né? O enviado? Ele não era um salvador autônomo, né? Autonomeado, mas veio em perfeita obediência à vontade do Pai. Ele satisfez todas as condições. Por isso ele é um verdadeiro pastor e a porta de entrada para essa salvação. Tá bom? Vamos lá. No terceiro subtópico ainda nos fala assim: a mensagem da porta, o significado contido na frase, né? Eu sou a porta. É basicamente claro. Existe apenas um caminho. No aprisco só havia uma porta de entrada. Não havia outra porta. Certo? E só existe exclusivamente um caminho para entrar no reino de Deus, que é através da fé em Jesus. Pela graça se salvo mediante a fé. Efésios 2:8. Então, há só um caminho verdadeiro e vivo. Hebreus capítulo 4, versículo 14 e 15 vai nos falar isso, permitindo-nos aproximar-se dele com ousadia e confiança, certo? Para desfrutarmos de uma relação eterna e significativa com Deus, é essencial crer em Jesus para que possa entrar pela porta, pelo caminho que é Ele mesmo. Ele vai dizer em João 14:6, eu sou o caminho, o único caminho, a única porta, a única passagem de entrada para a salvação. É essencial crer em Jesus, viver conforme os seus ensinamentos e obedecê-lo plenamente. O nosso Senhor Jesus é a porta pela qual todos os pecadores devem entrar, precisam entrar para ficar livres, né, dos pecados e ter salvação. Então, o aprisco das ovelhas. O aprisco, alguns vai entender que esse aprisco, ele se refere à nação judaica. O comentarista vai botar aqui que o aprisco das ovelhas, né, era um lugar, indica que a história narrada também de Nosso Senhor Jesus é uma parábola, né? Trata-se de uma narrativa. O aprisco das ovelhas. Ele vai estar aqui parábola ou alegoria, mas eu já expliquei para os irmãos, né? Trata-se de uma parábola que trata-se de uma narrativa, normalmente breve, que ensina através de umas alegorias, né? Assim o Senhor Jesus comunicava as suas lições de forma sistemática, utilizando a parábola, uma forma parabólica. Desta forma, as figuras do pastor, das ovelhas, servem como símbolos para ilustrar o ensinamento de Cristo, o pastoreio das ovelhas no aprisco. Aí alguém pega esse texto aqui, tá vendo? Só tem um pastor, e o pastor é Jesus. Eles isolam o contexto, o texto, o versículo, e criam uma grande heresia, né? Paulo vai falar que colocou pastores lá nas igrejas, lá em Atos dos Apóstolos, a gente vai ver nas epístolas, melhor dizendo, Paulo vai estar colocando ali, né, Timóteo, Tito e outros mais, muitos, e ele estava ali pastoreando algumas igrejas, e a gente vai ver também lá do Apocalipse, né? Então, o aprisco das ovelhas consistia essencialmente numa edificação de pedras, que possuía apenas uma entrada, como eu falei, ou uma porta, né? Por onde as ovelhas eram levadas para dentro ao entardecer. Lugar seguro, enfim.
Tem até um hino de Oséias de Paula que vai falar que as 99 deixou no aprisco. Só que quando a gente pega o texto, vai dizer que ele deixou no deserto. Mas a gente não vê muito problema nisso pelo motivo de quê, queridos? Ele não ia deixar um deserto à toa, para que viesse lobo, não. Ele ia deixar num lugar seguro. Apesar de estar no deserto, estava provavelmente no aprisco, no curral, num lugar seguro, tá? Então, essas ovelhas eram supervisionadas pelo porteiro ou pastor, que se acomodava junto à entrada do abrigo para assegurar a proteção delas. São figuras de linguagem que o Senhor Jesus usa. É feito, eu estou dizendo, alguns tendem a acreditar que poderia representar espiritualmente, né? O Espírito Santo, né? Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo para ir até o Senhor, e que fez isso também através da vida de João Batista, que veio cheio do Espírito Santo, ali pregando e abrindo caminho no deserto para o Senhor Jesus depois vir trazer o Evangelho, as boas novas. Então, desta forma, a representação simbólica do abrigo remete à atividade pastoril, né, que os judeus exerceram ao longo de várias gerações, assim como a relação religiosa entre os líderes judeus e a população. Portanto, atualmente essa imagem simbólica da parábola pode ser relacionada e vinculada à Igreja de Cristo como o Senhor Jesus, nosso sumo pastor, né? Se você abrir a Bíblia no livro de Pedro, no capítulo 5, versículo 4, ele não vai apresentar Jesus como apenas um pastor, né? Porque Jesus está falando aqui dele de um mercenário só. Mas Pedro vai apresentar ele como um sumo pastor, pastor dos pastores, a quem os pastores atuais hão de prestar contas diante dele naquele dia. E aí é onde é que vem a moral da questão, certo? Capítulo 5 de 1 Pedro, e o verso de número 4 vai dizer: e quando aparecer um sumo pastor, o pastor do capítulo 10 de João, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Mas antes disso ele vai dizer, ó, versículo 2, apacentai o rebanho de Deus. Não é Jesus que vai apresentar, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, como os mercenários, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho, praticando para que o rebanho siga os seus passos, assim como você está seguindo os passos de Cristo. Assim como Paulo disse no capítulo 11 de 1 Coríntios, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, tá bom? Então vamos lá. Então esse aprisco aí, ele pode ser visto, né, como referendo-se à nação judaica. Muitos vieram ao povo judeu, professando seus líderes espirituais, né, e guias. Eles se autonomeavam Messias para a nação, né, mas não vieram pelo caminho correto. Outra parte, né, apresentaram-se a Israel de acordo com o que lhes parecia bem, como eu já li, né? Mas aí o Senhor Jesus, ele muda todo o contexto dessa história. Terceiro subtópico, o lugar de proteção. O aprisco das ovelhas simboliza também um espaço de proteção. Este local é defendido diretamente pelo pastor do rebanho, tá? Que está disposto a sacrificar, se necessário, até a sua vida. Enquanto o mercenário queria a lã da ovelha, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Enquanto o mercenário quer a ovelha para servir como, através dela, adquirir vestimentas, lucros, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então não existe lugar mais seguro do que aquele que está sob a vigilância e proteção do Senhor Jesus Cristo. O seu compromisso com o seu rebanho ficou evidente através da sua obra realizada no Calvário. Assim, as afirmações "eu sou a porta", "eu sou o bom pastor", expressam essa realidade de cuidado por todos que fazem parte do corpo de Cristo, que hoje é a igreja, as ovelhas desse pastoril do Senhor Jesus Cristo. Então vamos ver aqui distinção, eu até já citei, mas vamos ver aqui mais algumas distinções entre o bom pastor e o mercenário, tá? A gente já está caminhando aqui para o terceiro tópico. O bom pastor, o versículo 11, menciona que Jesus é o bom pastor, que sacrifica a sua vida pelas ovelhas.
em contraste com o ladrão. E isso muitas vezes acontece, irmão, literalmente na vida de alguns homens de Deus que estão na frente do rebanho. Eles se doam pela ovelha. Tá? Conheço pastores e trabalho com pastor que teve infarto, né? Que hoje tem algumas deficiências, mas que está tomando conta do rebanho, pastoreando o rebanho de Deus. Né? E teve problemas também a sua esposa, porque afeta. Pastor também tem alma, tá bom? Então, ó, em contraste com o ladrão que vem para roubar, matar e destruir. A missão do pastor é oferecer vida. Há algumas críticas realmente nesse capítulo 10, versículo 10 de João, porque apesar de não estar falando literalmente do diabo, mas está falando da ação do diabo através dos mercenários, dos falsos pastores. Tá? É bom a gente entender isso. Então, tanto na perspectiva eterna celestial da salvação, como na dimensão virtuosa da santidade, enquanto forma de viver no mundo, certo? A generosidade do sumo pastor é sem igual, pois ninguém pode defender as suas ovelhas como ele faz. O nosso Senhor é indiscutivelmente o melhor dos pastores. Isso nos faz lembrar, né, que Davi ele protegeu suas ovelhas também, né? Ele protegeu dos ursos, de leões, né? Agora, melhor do que Davi é o pastor de Davi, é o nosso sumo pastor, é o nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Por quê? Porque ele alimenta, ele refrigera a alma. Se você pegar o Salmo 23, você vai ver aí a figura desse pastor também, tá? Ele dá pastos verdejantes, ele refrigera a alma, ele guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O salmista vai dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, Senhor, meu pastor, estás comigo, a tua vara e teu cajado me consola, e assim por diante. Num segundo subtópico, nos diz assim, o mercenário, né? E o versículo 12, que apresenta a figura do mercenário, ao contrário do bom pastor, que se sacrifica pela ovelha, dá a vida pelas ovelhas, o mercenário opta por fugir diante do perigo, dispersando o rebanho das ovelhas, ele dispersa o rebanho das ovelhas. Ele cria situações desagradáveis, não demonstra zelo nem cuidado por elas. Por essa razão é simbolizado como um ladrão, um bandido. Assim, enquanto o bom pastor promove vida, o mercenário traz consigo a morte, a destruição, tá? Em vez de construir, ele destrói o que encontra pelo caminho, ele abandona as ovelhas à sua própria sorte. A apresentação do mercenário ilustra o caráter dos falsos líderes, mestres fraudulentos. Quantos tem hoje por aí que se dizem pastores, mas não são? O mercenário é alguém que serve por dinheiro, por avareza, tá? Por exemplo, um pastor poderia pagar outra pessoa para cuidar das ovelhas, né? Os fariseus eram mercenários. Seu interesse no povo foi instigado pelo dinheiro que receberam de volta. O mercenário não é dono das ovelhas. Ao chegar, né, o perigo, ele abandona as ovelhas a mercê do lobo. Não está nem aí. Porque ele não é pastor, ele é mercenário. Então ele não vai se doar pela ovelha. Ele não vai correr risco pela ovelha. Não é verdade? Ele não tem cheiro de ovelha. Tá bom? Então, ó, fazemos o que fazemos porque somos o que somos. O mercenário serviu em troca de pagamento. Tá bom? Ele não tinha cuidado com as ovelhas, estava mais interessado no próprio bem-estar do que o bem-estar delas. Existem muitos mercenários na igreja hoje, homens que escolhem o ministério na igreja, o ministério como ocupação confortável, sem verdadeiro amor pelas ovelhas de Deus, tá bom? Outra vez o Senhor fala de si mesmo como bom pastor. Esse texto ele é muito profundo, ele fala da intimidade do pastor com as suas ovelhas. Ele vai dizer que as suas ovelhas conhecem a sua voz, que ele chama as ovelhas, olha aí, tá? O bom pastor conhece, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Vai falar de uma intimidade tão tremenda que ele vai fazer uma comparação aqui
bem interessante, tá bom? No versículo 14 e 15, ó, convém tomar sentido numa proposta emenda, que ele vai dizer aqui, ó, a palavra grega kai, né? Dois sentidos significando tanto e como também, tá? Significando tanto e como também. Assim devemos ler: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e delas sou conhecido, como o Pai me conhece a mim, e eu conheço ao Pai, olha, e dou a minha vida pelas ovelhas. Isto quer dizer a mesma compreensão, intimidade, confiança e simpatia que existem entre o pai e o filho, pode haver entre o bom pastor e suas ovelhas. Ele vai dizer que ela conhece a sua voz, ela obedece, né, ao seu chamado. E ele pode chamar pelo nome as ovelhas, tá? Porque ele conhece. Diferente dos lobos vorazes, terceiro subtópico. O bom pastor, né, é diferente. Os lobos aproximam-se do aprisco para atacar as ovelhas. Apenas quando percebem que o mercenário não está atento à sua chegada. O mercenário, por sua vez, opta por fugir, tá? Ele abdica das suas responsabilidades. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, foge. E o lobo arrebata e dispersa as ovelhas. Então veja bem, não é por acaso que o apóstolo Paulo descreve esses lobos vorazes como sendo os falsos mestres. Lá em 2 Coríntios 2,17, Tito 3,10, 1 João 2,18, 19, 4, 1 ao 3, Mateus já vai falar diferente, já vai falar do pastor, né, da porta, capítulo 7, 13 e 14, a porta estreita, a porta larga, certo? Então, olha, o que é que ele vai dizer aqui? Paulo vai dizer sobre eles. Vai dizer que, como sendo falsos mestres, né, que promovem doutrinas enganosas e comprometem a fé recebida do Evangelho, iludindo e levando consigo as ovelhas desatentas. Tem muitas ovelhas que estão desatentas, não conhecem ainda a palavra de Deus, a doutrina, né? Estes têm intenção destrutivas, conforme 2 Coríntios 2,17, geram divisões no rebanho, conforme Tito 3,10, e dispersam as ovelhas, conforme 1 João 2,18 e 19. Tá? Por essa razão, nosso Senhor se apresenta como a porta das ovelhas. O bom pastor é a porta estreita, que a gente precisa entrar, né? Tá certo? Então, queridos irmãos e irmãs, são verdades eternas na palavra de Deus, tremenda essa verdade aqui do bom pastor. Né? Que ele vai dizer, na verdade, vos digo que aquele que não entrar pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, ladrão, é salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Ou seja, tem intimidade, chama pelo nome. Certo? E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante deles as suas ovelhas. Então que Deus nos abençoe, nos ajude, nos livre de todo mal, nos dê uma aula abençoadora amanhã, tá? Que abra a mente de cada professor e de cada aluno para aprender do Senhor Jesus. Conclusão da nossa lição nos diz assim: o Senhor afirmou que as suas ovelhas conhecem a sua voz e a reconhecem, seguindo-a. Desta forma, aquele que pertence ao grande rebanho do sumo pastor tem a alegria de conhecer e reconhecer a sua voz. Assim sendo, não devemos perder tempo ouvindo a voz do lobo. A voz do bom pastor é mais do que suficiente para nos guiar. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus e tenha uma boa aula, tá?